Muito bem, então. Então, estamos gravando. Tivemos esse artiguinho, né? Que era o... como abordar a espiritualidade, né? Usando o método clínico centrado na pessoa. Ana, te pareceu alguma coisa muito nova? Tu tá em que semestre da psico? Já terminou? Eu estaria no 7º, mas eu vim da UFPEL, então eu tô no 5º agora, comecei estágio agora. E, na verdade, eu acho bem curioso, assim, ver a forma que vocês abordam isso. É um texto de médicos, né? Porque para psico é sempre centrado na pessoa, né? Não tem como não ser centrado, então achei bem engraçadinho de ver isso. Sim, então, eu perguntei justamente se tinha alguém da psico, porque sempre acontece esse momento, assim, que o pessoal da psico fica, eu tava esperando alguma coisa a mais, assim, mas, pô, parece que vocês falam só o que a gente já vê na faculdade, né, quando a gente comenta sobre as ferramentas e tudo. Mas, assim, eu acho, não sei como que é nas faculdades de farmácia, não sei se a gente, de farmácia, de físio, não sei se a gente tem alguém da enfermagem hoje aqui também, né, mas na medicina a gente vê muito pouco esse lado, assim, no máximo comentários em sala de aula dos professores falando tem empatia, e aí ninguém sabe o que é empatia também, né, empatia é outro negócio, assim, seja empático, mas tá, e o que é empatia? Mas, então, a Vitória ali falou que na farmácia eles veem pouco, né, não sei como que é nos outros, mas pelo menos esse comecinho a gente acaba comentando essas coisas que para vocês são básicas, acho que para a gente ajustar a linguagem, assim, né? Estarmos no mesmo termo e sabendo do que a gente está falando em conjunto, assim. Então, alguém quer comentar alguma coisa do texto, já de abertura? Foi alguma coisa muito nova, surpreendente? Alguma coisa que vocês já não tinham em mente sobre quando vocês tratam dos pacientes, das pessoas? Eu posso falar, eu acho que, na verdade, isso acaba também, por mais que às vezes a faculdade não traz, ou o curso não traz, porque eu também não me recordo, assim, na física, da gente ter abordado esse tema, ou ter falado, mas isso acaba sendo muito do profissional, né, da nossa busca, ou daquele professor, ou daquele profissional que está ali diante de nós, nos passando alguma informação, de talvez olhar para isso. Eu acho que, como não é abordado, como pelo menos no currículo, assim, não era discutido esse tema, vai muito de cada um, né, assim, então, mas eu percebo que essa questão, que é um paradigma, que nem fala ali no artigo, né, biopsicossocial, que isso realmente não tem como olhar para o contexto doença, né, digamos assim, sem considerar a pessoa, porque não é a doença, né, é uma pessoa. Então, assim, nessa questão que nem assim nas práticas orientais, né, independente do que a pessoa está trazendo como um contexto clínico ou desconforto, quem é a pessoa? É mais interessante tu, às vezes, olhar para a pessoa do que para a doença, para o desconforto que ela traz. Então, isso, pelo menos, assim, na minha vivência, isso para mim, assim, eu achei super legal o artigo, porque eu realmente nunca tinha lido artigos científicos, assim, também não tinha buscado, sabe, nesse sentido, mas que é uma coisa que, para mim, é como se fosse assim, tem que olhar para um todo, né? Tem que estar olhando para um todo. Não tem como separar isso e tem que estar nessa disposição de ouvir do paciente, ter aquela escuta realmente ativa, né? De estar ouvindo ali sem qualquer tipo de julgamento ou qualquer crença que a gente está trazendo, está querendo colocar isso, né, diante do paciente e talvez enfim, né, não dando atenção ao que ele tem ali, qual é a fé dele, o que move realmente ele, ou o que está por trás daquela dor, daquele desconforto dele. Então, eu achei um artigo super gostoso de ler, e para mim, assim, fiquei bem feliz, porque realmente, como eu disse, não era uma coisa que eu cheguei a procurar, mas dessa importância da prática centrada no paciente, né? Inclusive, até num contexto, assim, do meu trabalho, ali a gente está fazendo práticas centradas no participante de pesquisa, que também engloba isso, que é de tu ouvir o participante de pesquisa, tu saber o que ele quer, né, que eu acho que é nesse mesmo, acaba se alinhando com isso que veio o artigo, né, que é tu ouvir do paciente,
Tu tá mais ali numa disposição não só de tô aqui como profissional, né, num nível muitas vezes inconsciente, que eu acho que a gente pode estar se colocando meio de superioridade de forma muito sutil, porque, né, tá ali para auxiliar e daqui a pouco tu não tá vendo aquele ser humano que tá ali. Que ele é um ser humano tanto quanto você, né? Quanto a gente, na verdade. Então, eu achei super legal esse acho que é bem isso, assim, esse espaço da gente como profissional da área da saúde tá cada vez mais atento a essas pequenas questões, assim, de além do que aquele desconforto, né? Tá conhecendo mais do paciente, enfim, e tá disposto a ouvir dele, de saber todo um contexto que está envolvido nisso, né? Que na dor e o desconforto nunca vem sozinho. Então, achei bem legal mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Alguém não conseguiu, tem dificuldade com o inglês, assim, não conseguiu interpretar o texto? Não sei se todo mundo conseguiu ler o texto também, né? Vou dar uma passadinha rapidinho, assim, só para explicar mais, para comentar mais ou menos o que o texto trazia, tá? Então vou só compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver aí? Sim. Então, tá bem. Então, o texto era sobre a espiritualidade, né, no método clínico centrado na pessoa, tá? Então, o que é esse método clínico centrado na pessoa, tá? É um conceito que se criou, né? Normalmente ele é muito abordado no contexto de atenção básica, tá? Porque a medicina, né? Então vai ter esse viés de vez em quando, dependendo de quem tiver. Eu acho que vocês já devem ter percebido ali na aula da professora Roberta, né? Quem estava na aula, tem um pouquinho desse viés de quem está apresentando, né? Da área. Mas pelo menos na atenção básica, né? Começou a se criar essa ideia do que é o método clínico centrado na pessoa, justamente porque essa bizarrice, assim, ali que a Ana identificou, né? Essa coisa engraçada que a gente tem até um termo para isso, né? Porque na medicina a gente tem uma coisa muito biológica, né? Muito maquinária, assim, de como que são as coisas. E é muito curioso, assim, porque você entra no primeiro ano de faculdade de medicina e, assim, no primeiro semestre, na primeira semana, todo mundo bicho lá e os professores sempre, assim, na primeira semana você te perguntam isso milhares de vezes, né? O que você quer fazer medicina? Aí vai, cada um vai respondendo lá. É tipo eu enchendo o saco de vocês hoje aqui para cada um se apresentar, né? Por que eu vou fazer medicina? E aí, 80% da sala fala para ajudar e salvar as pessoas. Os outros 20 falam que é porque os pais já eram médicos, outros não sabiam direito o que queriam fazer. Aí tem um ou dois que tem coragem de falar que é porque queriam ganhar dinheiro. Mas aí fica essa coisa, né? Quero salvar vidas. Mas ao mesmo tempo você vai passando por um processo ao longo da faculdade que você começa a olhar para os pacientes, para as pessoas, né, só como um caso, né, quem é aquele paciente? Ah, esse é o da bronquiolite, esse é o paciente do infarto, esse é o do AVC, né, não é a Dona Maria, não é o seu Pedro, né, é sempre o nome da doença que a pessoa tem. Então, isso a gente vê, assim, nos ambulatórios, nas internações, né? Por mais que existam médicos e médicos, né? Tem gente que vê a pessoa, mas tem muita gente mesmo, assim, que vê só os casos. E é muito engraçado, porque eu sempre me pergunto, né? Em que momento que some essa coisa essa vontade, né? De ajudar as pessoas. Que pessoa é essa que você está ajudando, que você olha ela só como um caso? Que ajuda é essa que você está dando, né? Então, dentro desse contexto de medicina centrada na doença, se criou esse conceito de medicina centrada na pessoa, que é justamente esse olhar integral, né? E aí o texto vai falar como que a gente introduz o olhar da espiritualidade, né? Na verdade, eu penso, assim, que lendo, assim, esse texto, eu acho um texto bem fácil de ler,
Eu acho que já é um viés de quem já está na liga, assim, porque é uma coisa que, quando você, pelo menos o perfil padrão, assim, das pessoas que entram na liga, eu imagino que talvez seja, assim, que nem a Angélica falou ali, né? Já era mais ou menos alguma coisa que vai do profissional, em algum momento ela já pensou nessas coisas, né? Mas nunca tinha lido um texto formalmente falando dessas coisas, né? Então, acho que quem entra na liga lê esse texto meio que já com uma familiaridade com a ideia, assim, né? De, poxa, é uma pessoa que está ali na sua frente, né? E aí ele vai trazendo, assim, espiritualidade na prática clínica. Ele vai trazer, por quê, né? Porque vai trazer alguns motivos, assim. Eu acho que, de novo, assim, quem entra na liga já meio que tem um pouquinho de resposta para si mesmo desses motivos, né? Mas ele tenta, como é um tema um pouco infame ainda dentro da área científica, né? O pessoal ainda está tentando vender o peixe. Então, se traz, assim, esses por que direcionar, né? Por que abordar a espiritualidade com o paciente? E aí existem alguns estudos já apontando, né, que a espiritualidade melhora a relação com o paciente, melhora os desfechos, melhora a adesão ao tratamento. Pacientes que têm uma espiritualidade desenvolvida, né, têm melhores desfechos cardiovasculares, né, e um motivo muito válido também que ele coloca é simplesmente que os pacientes querem, né, que se aborde a espiritualidade, né? Então ele fala aqui que 87% gostaria que os médicos perguntassem sobre fé e religião, tá? E aí ele vai trazendo assim, como aplicar. O texto vai falar como aplicar a ideia da espiritualidade no paciente centrado na pessoa, né? do método clínico centrado na pessoa, né? Então é basicamente utilizar as ferramentas que a gente usa. A gente tem várias ferramentas, ele vai descrevendo aqui, tem um casinho que ele vai falar de um senhor que ele vem para consulta porque ele tem uns sintomas gripais, se eu não me engano. Só que aí o médico percebe que ele está um pouquinho borocochô assim, pergunta se não tem mais alguma coisa mais. E ele fala que na verdade ele quer parar de beber, né? E aí ele começa a conversar e o cara fala que a mulher dele traía ele tem não sei quantos filhos com a moça, só que ele é alcoólatra, ele precisa parar de beber para se ajeitar na vida, tá? Então, ela vai apresentar algumas ferramentazinhas aqui de como a gente costuma abordar. Ele mostra 2 questionários aqui, que é o questionário FICA e o questionário HOPE, tá? Esses questionários, assim, eles são meio que para dar um norte. Depois que a gente tem alguma experiência a mais já com os pacientes, né? Meio que é uma coisa que acontece naturalmente, assim, você identificar o que dá sentido para a vida do paciente, qual que é a importância, de que forma aquilo toma uma importância na vida dele, né? Seja uma religião, seja um esporte que a pessoa pratica, um instrumento musical que ela toca, ou a relação com a família, se tem alguma comunidade, né? O FICA é o que a gente costuma usar mais na liga, tá ali, né? Então, se tem alguma comunidade que a pessoa compartilha esse sentido da vida, né? E o A, né, fica. Então, é fé ou fé no sentido geral, né? A gente acaba generalizando para o que é importante para a pessoa, né? E de importância no sentido de como que aquilo é importante para a pessoa, ser de comunidade, e A de ação no tratamento, que seria como que aquilo interage com o seu tratamento, como que aquilo muda o que você espera do médico, né? Então, essas são as ferramentas básicas que a gente vai utilizar ali, né? E aí, uma das coisas que eu queria trazer para a gente discutir, né, é justamente o que vocês sentem, assim, das experiências médicas que vocês tiveram, ou com qualquer contato de serviço de saúde, né? Como vocês imaginam que vocês abordariam essa questão de espiritualidade, ou de repente, o que é espiritualidade para vocês, né? Se a gente está falando de sentido de vida, o que é isso, sentido de vida, né? Será que a gente está capacitado a falar sobre o sentido da vida da pessoa com a pessoa ali no atendimento? O que vocês acham disso? São várias perguntas. Quem quiser trazer mais perguntas ou responder qualquer uma delas, ou comentar.
São muitos conceitos que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe dizer o que é, né? Eu acho que tem uma parte ali do artigo que fala que a espiritualidade, até eu notei aqui, é uma dinâmica e um conceito intrínseco, né, da experiência humana. Então, assim, é de cada um, não tem, eu acho que não tem como, por que a gente querer definir ou encaixar em alguma coisa, porque daí a gente está excluindo, né, está excluindo em algum sentido, ou conforme o ponto de vista do outro. Isso é muito particular, eu acho que tem várias maneiras de, talvez assim, acho que tem várias maneiras que podem ser abordadas, mas querer definir, trazer para um contexto, né, de o que é ou o que não é, eu acho que acaba limitando, assim, muito. Não sei se o que o pessoal acha também em relação a isso, mas é tudo está, eu acho que é estar na disposição de saber para cada um, né, com gente na frente de um paciente, o que para ele é, né, o que para ele faz sentido. Porque senão a gente vai estar colocando numa caixa e daqui a pouco quem disse que tem o certo e errado, né? Enfim, deixar mais questionamento aí, porque não tem, eu vejo assim, quando a gente começa a limitar, a definir, é como se fosse a gente estar limitando. Então, eu acho que é um contexto que talvez querer, o que é, o que não é, trazer como definição, acaba por limitar e acaba, às vezes, excluindo ou perdendo algo, porque cada um vai ter um ponto de vista em relação, conforme o que viveu, conforme o que acredita, e o quanto isso também, ali no artigo até trouxe, né, dessa questão dessa mudança também numa visão, conforme o contexto, né, de mudar um paradigma, que nem trouxe, acho que foi alguma coisa de... do caso, né, que trouxe o caso, daí que a pessoa trouxe que, ele não se achava digno de frequentar, acho que a igreja, porque ele bebia demais e sabia que estava sendo, né, por exemplo, sendo condenado por causa disso. Então, quanto olhar, né, ouvir isso de quem está ali na nossa frente, para também trazer uma perspectiva diferente daquilo, para a pessoa não entrar num espaço de auto-julgamento e, às vezes, se separar de algo que lhe move, né, que move, assim, que dá sentido na vida, mas que, por algum momento, ela entrou num julgamento dela e acha que, né, não faço parte disso e daqui a pouco se distancia ainda mais do contexto espiritual e do bem-estar e da saúde como um todo. Então, enfim, eu acho que são várias questões aí que não cabe, não sei, assim, o que o pessoal, as gurias, a Ana, quem trabalha mais também nesse sentido, mas eu não consigo ver como uma única definição, porque é muito particular, é muito de cada um. Quando tu diz isso que dá um nome, uma definição e colocar numa caixinha, né? Eu lembro que tem um texto taoísta, chama o Dao De Jing, né? Não sei se alguém conhece, é um texto fundador assim do taoísmo, que ele vai falar que o Tao que pode ser chamado de Tao não é o verdadeiro Tao. É um aforismo assim bem famoso dentro da filosofia oriental. Ele vai falar justamente que a partir do momento em que você fala da coisa, você está falando... A referência é sempre uma ideia, né? Não a própria coisa. Tem um provérbio zen que fala as palavras são como um dedo apontando para a lua, né? Só o idiota fica olhando para o dedo. Então é só o tolo fica olhando fica focado só nas palavras, né? E não para o que elas apontam. E ainda seguindo nisso, o próprio Kant, né, já trazendo um pouquinho mais para o Ocidente, vai falar que não existe efetivamente uma coisa que amarre definitivamente as ideias das coisas materiais, né? Então é muito complicado a gente chegar nesse momento em que a gente está... Como é que a gente vai valorizar são os questionamentos que eu fico colocando, né, para mim mesmo, inclusive. Como é que eu vou estar valorizando essa coisa que eu estou chamando de espiritualidade, mas que ao mesmo tempo eu não posso... como é que eu vou identificar uma coisa no outro que eu mesmo não defini para mim mesmo, o que é, né? E se está no campo da inter-relação, e se eu vou chamar isso de
sentido da vida para o outro, só que cada um é muito particular, cada um tem o seu próprio. Será que eu consigo entender o que é isso que o outro está me falando, né? E aí, o que eu estou interpretando? Eu estou interpretando o outro ou estou interpretando a imagem do outro que está dentro de mim, né? O outro que está dentro de mim. Quem, no fim das contas, eu estou tratando quando eu estou falando de espiritualidade ali no consultório? Será que desde que... E isso eu já viajando aqui na minha cabeça, né? Será que desde que eu tenho um carinho por esse outro que está dentro de mim, só a inter-relação ali de consultório já não dá alguma coisa para outra pessoa naturalmente também? Ou será que eu estou efetivamente dando diretamente alguma coisa para outra pessoa? Não sei se ficou abstrato demais também, se estou viajando demais. Não sei se as projeções estão ficando muito psicanalíticas. Eu ia falar assim que eu acho que é muito do feeling, né? Porque na psicologia a gente escuta muito. E eu acho que às vezes numa anamnese, assim, para tu chegar nessa questão espiritual, vai muito mais de tu abrir um espaço para escuta do que aplicar um questionário, por exemplo, né? Claro que é bom ter uma base, né? Mas eu também fico pensando como fazer isso nesse modelo que é trabalhado, né? Tipo, numa consulta de 15 minutos, que mal dá tempo de falar o que tu tá sentindo fisicamente, assim, como é que tu vai se abrir para falar sobre outras coisas, né? Pois é, essa semana retrasada, eu tive um atendimento num consultório lá no ambulatório da pediatria, que era uma consulta para uma menina que ela tinha fibrose cística. Não sei se vocês conhecem o que é fibrose cística. É uma doença genética que mexe com secreção com a secreção de glândulas assim no corpo inteiro, tá? Então a pessoa não consegue secretar hormônios ou muco ou várias coisas, várias secreções diferentes que a gente tem dentro do nosso corpo, né? E aí a pessoa tem principalmente acometimentos pulmonares. No caso dessa paciente também, ela tinha diabetes, porque ela tinha problemas no pâncreas, justamente porque o pâncreas é uma grande glândula, né? Só que aí era muito interessante, assim, o caso, porque ela tinha um transtorno, era uma menina de 18 anos, né? E ela, além de todos os problemas genéticos que... Fibrose cística é uma doença que não dá um prognóstico muito bom, assim. As pessoas não costumam chegar muito além de 20 e poucos anos. Hoje em dia já está um pouquinho melhor, assim, mas 30 anos normalmente é ali a expectativa de vida. E essa menina estava com 18 anos, além da fibrose cística, ela tinha um transtorno de humor bipolar e ela tinha ali questionado uma coisa meio de transtorno de personalidade borderline também, né? Não sei como que o pessoal da psico vê esses diagnósticos hoje em dia, né? Eu sei que tem bastante gente que questiona muito a existência e o estabelecimento de transtorno de personalidade, mas era uma menina bem complicada e ela antes, e quem chegou foi só a mãe. Né? A mãe falou que a menina explodiu com ela porque a mãe falou que não ia dar para eles fazerem uma festa de aniversário com não sei quantas pessoas lá, a menina explodiu e foi embora. E eles eram da Serra, assim, eles não eram daqui de Porto Alegre, a menina estava em algum lugar da cidade, em Porto Alegre, né? Mas a mãe precisava ver os exames dela e acabou virando uma consulta de meio de uma coisa mais para a mãe, assim, uma consulta psicológica, assim, né? E aí é bem isso, assim, em que momento que a gente consegue um espaço para estar conversando essas coisas com as pessoas, né, com os pacientes. Seria uma consulta para a menina ali, né, mas no fim das contas acabou virando uma coisa para a mãe, a professora chegou para conversar também, no fim das contas. Eu acho que na lógica, a gente acaba entrando até em questões políticas, isso, né, porque na lógica de funcionamento que a gente tem da saúde hoje em dia, é uma coisa tão tocação,
O pessoal fala, tocar ficha, tocação de ficha. Né? A quantidade de consultas que você tem ali tudo calculadinho, quanto tempo tem que durar uma consulta, você tem que atingir as metas de número de consultas, de tantos diagnósticos disso e daquilo, né, por mês. E é muito uma pergunta, assim, depois que... assim, né, tinha um amigo que ele falava assim, a gente inventa um monte de tecnologia, a gente inventa carro, a gente inventa telefone, a gente inventa internet, né, para fazer as coisas ficarem melhores, assim, para nossa vida ficar melhor. E aí a gente cria um carro e o tempo que a gente ganha, né, indo de carro para algum lugar, que a gente ia a pé, ou que a gente ia de bicicleta, ou que a gente ia de cavalo, ao invés da gente usar esse tempo que a gente ganhou para curtir a vida, a gente faz mais trabalho. Né? Ao invés de a gente ganhar esse tempo que a gente ganha com toda a agilidade que a gente tem na internet, hoje em dia a gente está trabalhando mais do que se trabalhava antigamente. Então, o que, que é, no fim das contas, sentido da vida? De novo. Bom, gente, eu acho que eu estou tentando provocar um pouquinho vocês. Não é o meu forte, assim, de tudo. As meninas acabaram não conseguindo entrar também, né? Para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. Mas eu acho que a ideia de hoje era mais conversar um pouquinho assim mesmo, assim, conhecer vocês, entender as expectativas, e conversar também um pouquinho sobre como é que vai ser o ano, tá? Eu acho que o semestre, no caso. No dia 21 a gente vai ter uma aula aberta, tá? Com o professor Roberto Pedroso, ele é professor de Kung Fu, tem uma escola aqui em Porto Alegre de artes marciais no geral, né? Não só de Kung Fu. Ele vai vir falar pra gente um pouquinho, ele pratica medicina chinesa, ele vai vir falar um pouquinho pra gente sobre saúde e medicinas orientais, né? Filosofias orientais, tá? Vai ser um evento aberto. Se vocês quiserem convidar pessoas, vai ser tudo... Acho que a gente vai fazer uma salinha no Meets e exibir pelo YouTube, tá? Quaisquer discussões que vocês queiram ter, textos que vocês queiram trazer, filmes que vocês queiram propor e discutir, assim, também, o grupo tá ali sempre para essas coisas, tá? Vamos ver o que a Vitória comentou aqui. Por um Triz do Drauzio, não conheço. Ah, sim. Uhum. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é da Ana Cláudia Arantes, né? Esse livro é bem legal mesmo. Uhum. Se qualquer hora também vocês quiserem fazer uma discussão de livros, assim, também é uma coisa bacana, assim, né? Não sei se mais alguém leu algum desses livros, se alguém chegou a ter contato com esse tipo de livro, Cuidados Paliativos, ou qualquer coisa mais espiritual, assim. A Ana Cláudia Arantes é uma paliativista, né? Quando se fala em cuidados paliativos, a grande referência mundial é a Elizabeth Kubler-Ross. Isso, exatamente. Que a Kubler-Ross ela vai falar, né, sobre a morte e o morrer. Mas antes de ter a crise existencial, a crise aconteceu por coincidência depois de ler na época que leu o livro ou por causa do livro? Sim. Uhum. É um livro bem bacana, assim. A Kubler-Ross, ela é meio que... Sim. A gente pensa muito pouco em morte, né? Muito curioso, assim, na própria morte. A gente, por mais que a gente saiba, né, que um dia acontece, é muito pouco intuitivo. Não sei se alguém aqui já teve experiências, assim, de quase morte, de estar perto de alguma coisa, assim, ou de passar por um evento de falar, vixe Maria, quase que eu fui nessa, né? Mas é um livro muito bom mesmo. Inclusive, a crítica sobre...
Tá, claro. Fiquem bem à vontade, assim, também com os horários, tá? Só tentando fazer o fechamento mesmo e conversar. Pode ir lá, Angélica. Já peguei aqui a chamada, todo mundo que estava presente eu já anotei aqui, tá? Tchau, tchau. Mas a Ana Cláudia Arantes, ela é meio como se fosse... tem essa referência mundial, né, que é a Ana Elizabeth Kubler-Ross, né, que ela escreve sobre a morte e morrer. E uma série de outros livros, assim. Ali na Psico, inclusive, tem muitos livros da Kubler-Ross. Tem um livro, inclusive, que é só ela relatando casos de... Esqueci o nome agora. Mas é só ela contando os casos dos cuidados paliativos dela, assim, as últimas conversas, como ela foi acompanhando os pacientes, as últimas conversas, que são transcrições de conversas, né? Não é, tipo, ela relatando. São literalmente as transcrições, é bem interessante. Então, a Kubler-Ross é a pessoa que vai fazer meio que... eu não lembro se ela é psiquiatra agora. Eu acho que ela é psiquiatra. E ela faz todo... Ela é que é a responsável por fazer aquele negócio lá que todo mundo conhece pelas fases do luto, né? Pelo menos até onde eu sei, foi ela que bolou lá aquelas fases da negação, raiva, barganha, depressão, né? E aceitação. E aí a Ana Cláudia Arantes, ela é meio que equivalente, assim, da Kubler-Ross aqui no Brasil. Ela criou, se não me engano, o primeiro serviço de cuidados paliativos, que foi, eu acho que no Einstein, lá em São Paulo, se eu não me engano, né? Interessante quando ela fala que na faculdade os professores falavam que ela sofria de empatia patológica, né? Ela conta assim no livro que os professores falavam para ela que ela tinha empatia patológica. Eu gosto muito quando ela conta isso, assim. Imagina só, né? Você entra na faculdade de medicina com esse sonho de ajudar as pessoas, né? Às vezes eu acho que salvar é um pouquinho demais, assim. Mas de tentar, pelo menos, ajudar as pessoas e os professores te falando, né, que você tem empatia patológica. É muito interessante. Mas são ótimas indicações. Eu acho que se um dia vocês quiserem conversar sobre esses livros, né, trazerem partes dos livros que vocês acham interessantes de compartilhar, que impactaram vocês, por favor, a Liga vocês são a Liga também, né? Então, quanto mais vocês puderem trazer, é um espaço... na verdade, assim, as aulas que a gente coloca é para a gente preencher um espaço, assim, né? Mas o conteúdo mesmo da Liga somos nós, né? É um espaço que a gente tenta criar para que a gente possa conversar sobre essas coisas. Eu acho que às vezes é difícil, ainda mais pela internet, né? Só umas caixinhas de cabeças flutuantes aqui na tela do computador, a gente fica meio acanhado. Quando era na nossa salinha, a gente tinha meio que uma salinha nossa ali no hospital. Quando era na salinha, a gente podia ser um pouquinho mais intimista, assim, um pouquinho mais aberto, mas mesmo assim é um espaço que a gente tentou criar para vocês e para a gente poder conversar dessas coisas, para a gente poder se abrir e falar um pouquinho mais sinceramente, assim, sobre coisas bregas como o sentido da vida e o que nos faz felizes, o que nos faz tristes, o que nos decepcionou, né? Não necessariamente um clube de autoajuda, mas um grupo de reflexão mesmo, né? De criação, de construção, tá bem? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Não, acho que a gente pode encerrar por hoje, já são 8 horas, né? É mais ou menos 1 hora mesmo. Então, valeu, gente. Valeu, obrigada por guiar aí. Obrigado por participarem. A gente se vê aí, depois a gente vai mandar para vocês, tá? Quem é da Liga já está inscrito no evento, né? O evento vai valer presença para os ligantes, inclusive. Mas vai estar aberto ali, a gente vai mandar o link se vocês quiserem convidar colegas, amigos, assim, para o evento ali com o professor Roberto, tá? Um cara bem legal. Ele fala chinês, então ele lê os textos originais, assim, de todas essas coisas de filosofia oriental. Ele é um cara bem conectado mesmo. Tá bem? Então, um restinho de noite aí, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.